O CSS Transform ele modifica características como rotação, como posição do elemento, ângulo do elemento, que antes não eram possíveis a gente fazer e manipular com o CSS. Agora com o CSS3 a gente consegue fazer. Eu vou utilizar aqui o sufixo WebKit porque o Safari e os outros browsers ainda não entendem essa propriedade transform sem o sufixo. Então, se você tiver que utilizar, você vai ter que usar o sufixo do WebKit, o sufixo da Mozilla e assim por diante, tá? Verifica antes para ver se nenhum desses browsers já atualizou o seu código, né, o suporte, para poder a gente conseguir já escrever assim, e escrever com esse código do sufixo, tá ok? Bom, vamos começar aqui com o ângulo. Então eu coloquei aqui 30, DEG quer dizer graus, né? Aí eu modifiquei. O padrão é X, a gente pode fazer Y também, se a gente quiser. Veja lá. Então o ângulo é o skew. O translate, você vai deslocar o elemento da posição natural dele. Então veja, coloquei aqui 80 pixels, ele deslocou 80 pixels do topo, 80 pixels da esquerda. Para você entender melhor, eu vou colocar aqui um div. Vou colocar uma borda no div, para você entender. Eu desloquei o elemento, eu não movi o elemento. Então veja, o div está na mesma altura da imagem, porque obviamente a imagem está dentro do div. Se eu uso um position, por exemplo, 80px, left 80px. Ó, o div até perde altura, mas o elemento também foi movido, né? Se eu coloco aqui o translate, veja, ele é mais parecido com position relative do que com position absolute, mas não tem nada a ver com position, tá? Eu estou movendo ele, deslocando o elemento, tá? Esse é o translate, que é a posição. A gente pode fazer o rotate. Então vou aqui 45 graus. Olha lá. Qual que é o ponto principal dele aqui? É aqui no centro, tá? Nesse caso é aqui no centro. Você pode mover esse ponto guia de referência? Pode. Utilizando aqui o transform origin. Da onde que ele vai modificar esse ponto? Você vai colocar aqui 10px, 10px. Então o ponto, em vez de ser aqui, ele vai começar a contar lá do topo. Então veja, ele pegou daqui, ó, bem daqui, ele contou 10 pixels daqui do canto superior esquerdo, contou 10 pixels e colocou aqui. Então, se eu colocar menos, ó lá. Se eu fizer isso com um título, um texto, deixa eu tirar esse div para não atrapalhar. H1, que antes a gente não podia fazer, né, texto na vertical. Deixa eu tirar esse rotate daqui do IMG, colocar no H1. Então veja, o título está aqui. Se eu colocar simplesmente o rotate menos 45 graus, ele vai sumir, porque ele está para fora do browser, tá? Então eu vou mexer aqui na origem dele. Vou colocar 45 também. Então olha, 0 graus, né? Tá normal, bacana. Opa. Olha lá. Então o ponto referencial para ele poder modificar para ele rotacionar esse elemento, está 10 pixels do comecinho dele aqui, 10 pixels do topo, 10 pixels para a esquerda. MG, para poder ver, tá lá. É isso aí. Ok? Então a gente tem o rotate, tem o translate, tem o skew e tem também, deixa eu deixar comentado aqui, tem também a escala. Então veja, a escala do elemento é essa aqui, essa é a escala 1. Então aqui ele está no tamanho original. Se eu quiser aumentar a escala no dobro, ou seja, dar como se fosse um zoom de 2 vezes nessa imagem, eu uso o valor scale.
Então o valor scale aumentou em 2 vezes o tamanho dessa imagem. Na verdade não é o tamanho, ele não aumentou a dimensão da imagem, ele não aumentou o tamanho da imagem, ele deu um zoom na imagem. Então se você perceber, a imagem ainda está pixelada, né? Então ele não aumentou essa imagem. Eu posso também diminuir aqui 0.5, ou seja, ela pela metade. Olha aí. Você vê que o browser dá um blur, né? Ele fica meio um pouco desfocado. Então, entenda, ele não aumentou a imagem, a dimensão, como se a gente fizesse, por exemplo, com um widget. Né? Ele deu um zoom, ele deu uma aproximação. Ok? Você pode usar todos esses valores juntos, tá? Olha lá. Você pode usar todos esses valores juntos numa propriedade só, tá? Fica bem mais fácil, né? Uma forma mais resumida de você fazer isso. Fica interessante se a gente modificar isso, né? E manipular depois com o CSS Transition. Então veja aqui. Vou diminuir isso e vou modificar isso e aqui eu vou dar ele mais. Ok? Ó. Agora eu vou colocar aqui um. Vamos ver se vai funcionar. Agora, para quando eu tirar o mouse ele não fazer esse bruscamente, né? Eu posso colocar agora. Olha aí. Vou colocar um pouco mais rápido. Vou mudar algumas coisas aqui. Muito bacana, né? No GitHub do Tableless tem alguns exemplos que você também pode utilizar, tá? Então o GitHub é tables.github/exemplos/css transforms. Vamos ver se a internet vai cooperar. Eu acho que não. Ah, cooperou? Então olha. Aqui eu tenho alguns exemplos do rotate, do translate, do skew e do scale, utilizando também CSS Transition para você poder ver como fica um efeito interessante, um efeito bacana. Bom, tá ok então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.